mas o Espírito Santo, ele habita ali. O Espírito Santo, ele se faz presente ali. Hoje neste lugar, e nessas igrejas qual nós passamos neste ministério, nós podemos sentir a presença de Deus. E eu digo sempre para a igreja, com sinceridade, com convicção, deste Deus ao qual eu sirvo, aleluia, um Deus que é fiel, que eu posso ver a glória desta última casa sendo maior do que a primeira, neste ministério, a igreja pentecostal, Cristo para as nações e missões. Deus fez uma promessa para mim. Deus fez uma promessa para o nosso pastor presidente. Deus fez uma promessa para os nossos pastores. E eu falo, igreja, que eu estou vendo as promessas de Deus sendo cumpridas nas nossas vidas. Mas porém nós precisamos ser dependentes de Deus para que esta palavra ela venha se cumprir nas nossas vidas, no nosso ministério, nas nossas igrejas. Porque assim será maior a glória desta última casa. Aleluia. Nós vemos que muitas pessoas veem esta frase e pensam: meu Deus, que esta igreja está sendo construída, um templo que será melhor, mais luxuoso, que comporta mais gente. E normalmente é o que as igrejas pensam. Não é assim? Normalmente é o que as igrejas pensam. Fazer um templo que comporta mais gente, milhares de pessoas, mas não está se preocupando com a presença do Espírito Santo de Deus. Estamos falando aqui, amados, de histórias reais. Não é historinha, não é conto de fada, é real. Nós vemos pessoas construindo templo e de repente pastores deixam ali um templo tão lindo e se envolvem com coisas que não vai edificar a igreja, e somente está ali um templo lindo, mas vazio de Deus. E o que nós queremos, igreja, é que mesmo assim, sendo verdade, mas que a glória desta última casa, ela venha ser maior do que a da primeira, como está sendo na minha vida, como está sendo na vida dos nossos obreiros, dos nossos membros da igreja de Deus. Nós estamos vendo a glória desta última casa sendo maior do que a da primeira. Mas o que significa, irmão, na Bíblia? Será que se refere aos templos mais luxuosos? Será que essa palavra aqui, ela está referindo aos templos mais luxuosos? Acredito eu que não. Ou o templo maior? Os templos mais luxuosos ou o templo maior? Aleluia. Ageu aqui 2:9 está dizendo, né, que a glória desta última casa, ela será maior do que a primeira. Para nós compreendermos, amado, o significado deste texto que está aqui, precisamos lembrar que o profeta Ageu, quando ele escreveu o seu ministério, no segundo reinado do rei Dário, em Ageu 1:1, nessa época os judeus haviam voltado. Nesta época os judeus, eles haviam voltado, pois estava cativo a terra prometida por causa de um decreto do rei Ciro. Ele estava ali, parado. Êxodo 1:1-4. A missão deles era reconstruir. A missão daquele povo era reconstruir o templo. Pois o templo construído por Salomão havia se destruído vários anos antes. Quando o povo foi levado cativo por causa de sua desobediência a Deus, Jerusalém e o templo foram destruídos. A missão desses judeus era retornar o culto a Deus e reconstruir o orgulho do povo de Israel, o seu templo. Amém, igreja? Amém. Aleluia. A habitação do Senhor e também sua cidade. Não faça, amado. Não, que nós não venhamos fazer a obra de Deus de qualquer forma.
Que nós não venhamos fazer somente para dizer que estamos fazendo, somente para nos aparecer, somente para dizer que somos mais um. Somos mais um nesta terra. Mas que nós venhamos fazer a obra de Deus com amor, com compromisso. Deus, Ele tem nos chamado para um compromisso com Ele. Mas eu quero dizer que Deus, Ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se nós fizermos a obra de Deus relaxadamente, sem compromisso, pode ter certeza que a glória desta última casa não vai ser melhor. A tendência é ser pior. Mas se nós fazermos com amor, olhando para Jesus, sabendo que Ele é fiel, Ele é verdadeiro para fazer em nossas vidas muito mais do que pedimos ou pensamos, nós vamos obter sucesso, mas na dependência do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu não quero poder. Um dia eu aprendi com o meu pastor Denis que não adianta nós ter poder e não ter a presença. Quantos homens estão aí cheios de poder, estão se deleitando nos prazeres, se enchendo de coisas materiais, mas não tem a presença, que é o mais importante, o importante de tudo para as nossas vidas. Ser dependente de Deus, igreja, é nos entregar, é nos doar para Deus, é entregar para Deus sem reserva. Nós vivemos em dias em que muitos estão dentro da igreja, mas estão cheios do mundo, cheios de cobiças do mundo e deixando o Espírito Santo em segundo plano. Mas Deus, Ele está nos chamando, amados. Há 3 meses atrás, para um grande compromisso com Ele. Para nós saquearmos o inferno e encher o céu. É para isso que Deus, Ele tem nos chamado. E é para isso que Ele tem mudado a nossa história. A construção daquele templo, amados, ela ficou parada por 18 anos. Aí retorna a construção e termina este templo. Quando Ageu profetiza. Quando Ageu ali profetiza, as pessoas que viram o templo de Salomão construindo em toda a sua luxúria choram ao ver a simplicidade deste templo, como diz Ageu 2:3. Está ali em Ageu 2:3. Porém Deus promete que neste templo simples está uma maior glória do que a da primeira. Aleluia! 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 Chamando que me andava. Ai, taraba sui de cantere, estelhando, ai, chamou que tu ibiaste como nada shai de amanas. Este, amados, é o significado deste texto, é o significado deste versículo. Nós vamos sim, Deus nos dando condições, ornamentar, deixar o templo de Deus lindo, bonito e maravilhoso. Mas quero dizer para a igreja que isso não é tudo. Podemos colocar ouro em todas as paredes, podemos fazer assento revestido com ouro, mas se não tiver a presença, é vazio, é em vão. A presença deste Espírito Santo de Deus é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. É ela que vai mudar a nossa história como Ele tem mudado. É ela que vai mudar a história dos nossos jovens. É ela que vai mudar a história do círculo de oração. É ela que vai mudar a história dos varões. É ela que vai mudar a história dos pastores. É a presença do Espírito Santo de Deus. Temos ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus.
e ser obediente para nós recebermos aquilo qual Ele tem prometido para as nossas vidas. Quantas pessoas pararam no meio do caminho, porque Deus fez uma promessa para mim, pastora, mas há tempo ela não se cumpriu. Mas será que será que essa pessoa estava ali almejando mesmo a glória da última casa? Ou ela estava apenas querendo os seus deleites, um tempo luxuoso somente de aparência para a sua vida? E por isso muitas vezes não recebe de Deus, as promessas não se cumprem. Deus não é culpado, o pastor não é culpado se a promessa não cumpriu na vida dessa pessoa. É apenas ele, é apenas você que é o responsável por isso. Porque muitas vezes você deixou de dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Ser obediente, buscar de Deus, aleluia. Saber que Ele é fiel para fazer. Saber que quando Ele promete, Ele cumpre, aleluia, nas nossas vidas. Quando a Geu ali profetizou, amados, a glória da última casa, ela foi maior que a primeira. Porque eu creio que a Geu, ele tinha fé, ele teve convicção, ele tinha certeza do Deus que estava ali. Aleluia! Nós precisamos ter esta fé. Quantas vezes nós esperamos e muitas vezes nós falamos, não vai acontecer. Mas quando ali no Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele tirou-me de um charco de lodo, Ele firmou os meus pés sobre uma rocha. Eu esperei com paciência no Senhor, igreja. Eu esperei, porque foi anos de lutas, foi anos de lágrima, foi anos de choro. Chegou um momento da minha vida que eu disse, Senhor, eu acho que eu vou ter que parar. Será que realmente o Senhor me chamou para esta obra? E quando veio o tema, que o pastor Denis passou o tema, eu disse, Senhor, será mesmo que a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira? Irmãos, porque não desistindo de Deus, porque jamais pensei em desistir de Deus. Mas cheguei a um tempo que eu não acreditava mais, porque foram muitas as decepções. Irmãos, eu tinha acabado de sair de uma grande decepção. E de repente, passando 2 anos, porque 2 anos passa muito rápido, não é? E de repente, eu me deparo com uma decepção. Falei, Jesus, é só o Senhor na minha vida agora. Se realmente o Senhor tem essa obra na minha vida, então o Senhor confirma. E de repente veio o tema e eu comecei a perguntar para Deus. Irmãos, e de repente Deus bradou. Deus bradou em nossas vidas. E eu pude ver, e eu pude entender que vale a pena ser fiel. Vale a pena perseverar. Vale a pena dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vale a pena dizer, como Isaías disse. Vale a pena. E o Senhor, Ele está nos honrando. E eu quero dizer que é apenas o começo do que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Porque nós estamos vendo, amados, os irmãos que me acompanham, o irmão Jomar, a Marisa, meu esposo, o Jean, e os irmãos ali da cidade de Arapongas, eles têm visto o que Deus está fazendo. Eles têm visto que realmente a glória da última casa será maior do que a da primeira. Aleluia! Chegou pessoas em mim, amados, irmãos, que diz, fecha, porque não vai adiantar você lutar mais. Eu disse, não, Deus não falou para mim fechar. Deus falou que a porta que Ele abre, homem nenhum não fecha. E eu comecei a orar, a me colocar em oração e pedir, Senhor, que viesse cumprir, para que aqueles que olhou e disse que não ia continuar, para que eles vissem
que a glória da última casa realmente será maior do que a da primeira. Aí quando eu liguei no pastor Denis, eu disse: pastor, se o pastor for ficar no ministério, nós estamos juntos. Quando passei para a igreja, amados, ver quanto é de Deus este ministério. Eu não estou falando aqui, irmãos, porque eu estou na frente do pastor Denis, não. Eu estou falando porque eu tenho certeza do Deus que nós servimos. E quando nós pedimos a Ele, com certeza Ele vai nos responder. E quando o pastor Denis disse que ia dar prosseguimento, eu falo prosseguimento a este ministério. Cheguei na igreja, amado. Todos estavam ali comigo. Todos concordaram e aceitaram. Eu disse: pastor Denis, estamos com você nesta batalha. A luta acabou? Não. Mas nós sabemos que a vitória, ela será maior. Porque o inimigo, ele é invejoso. Ele é astuto. Eu falo que ele é sutil. Então ele está vendo que a vitória está sendo concretizada. Ele começa a querer a jogar os obstáculos. Mas eu disse para a igreja: se Deus não tirar os obstáculos, nós vamos passar por cima. Se as muralhas não cair, nós vamos passar por cima. Assim como Moisés passou o mar a seco, que Deus abriu, assim somos nós. E eu digo: sai da frente, Satanás, porque nós estamos indo, e almas vão se render aos pés do Senhor. Aleluia! Deus, Ele é fiel, e Ele tem feito coisas lindas e maravilhosas no nosso meio. E eu creio, irmãos, que em todo este ministério Ele está fazendo, porque Ele é Deus na nossa vida. Mas nós precisamos buscar a presença de Deus. Como Moisés ali, ele roubou a presença de Deus. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 33, no versículo 12, Moisés, ele roga a Deus a sua presença. Foi isso que eu fiz, e foi isso que eu tenho certeza que nossos pastores fizeram. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem estado conosco, assim como Ele foi com Moisés. Moisés disse ao Senhor: tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste monte o teu caminho, neste momento. Rogo, pois, que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Aleluia! Temos que ser assim, confiar. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu, o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todo o povo da terra. Aleluia. Disse o Senhor a Moisés. Olha aqui, amados. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Amém, igreja? Aleluia. Então disse o Senhor a Moisés. Então disse o Senhor a mim, aos pastores, à igreja. Aleluia. Aleluia. Que a presença dele está conosco. O Senhor disse a mim que a presença dele estaria comigo. O Senhor disse à igreja, aos obreiros, à liderança desta igreja, que a presença dele é conosco. Aleluia. A presença do Espírito Santo é conosco. Aleluia. Assim como fui com Moisés,
serei contigo. Aleluia. Somos Elias de Deus. Somos Josué de Deus na terra. Somos Josué de Deus. Mas porém Deus diz que é para nós irmos e fazermos a nossa parte. Não vamos cruzar os braços. É hora de nós lutarmos. É hora de nós entrar na peleja com fé, com coragem e com ânimo. E saber que Deus, Ele está conosco nesta batalha. Eu não estou sozinho, porque está o exército do Senhor comigo. Você não está sozinha, irmã, porque está o exército do Senhor com você. Você não está sozinho, jovem, porque está o exército do Senhor com você. Nós não estamos só. Assim como Deus foi ali com aquele povo, Ele é comigo, Ele é com você. E junto, aleluia, nós vamos ser a diferença. Neste Brasil tão imenso, nós vamos ser a diferença. Este ministério, irmãos, eu não falo de pragas de igreja, mas Deus me autoriza a dizer, sabe por quê? Porque eu tenho a certeza, que Deus